Neste vídeo vamos falar de autossabotagem emocional. Nós, como pessoas, vamos aprendendo a ganhar medos e a ganhar inseguranças. Por isso, deixar de tentar, vamos nos enganando, vamos nos mentindo, vamos negando a realidade. Por isso, preferimos muitas vezes viver a idealização, aquilo que nós desejávamos que acontecesse. Vivemos muito na expectativa, por isso não sabemos muito lidar com a frustração. Por isso, nós vivemos na expectativa de que algo dê certo, algo seja como nós queremos, algo aconteça de determinada maneira. E quando isto não acontece, ficamos frustrados, não é? A autossabotagem tem que ser muito bem analisada, porque ela é a base de muitos dos problemas que nós temos. A psicologia clínica serve para isto, não é? Para nós analisarmos porque é que a pessoa está a ter determinados problemas, se eles são repetidos, se está a encontrar, a dar a mesma solução para problemas diferentes, se não está a conseguir encontrar a solução para problemas que são fáceis de resolver. Isto tudo tem a ver com a autossabotagem, não é? O vídeo é sobre isto, por isso vamos desconstruir um bocadinho isto. Vamos analisar primeiro o que é uma autossabotagem, não é? Por isso, são vários comportamentos que nós, ao crescermos, ao ficarmos mais velhos, não é? Vamos criando, por isso, vamos criando dúvidas, inseguranças, medos, catastrofismo, que é tudo, ou é 8 ou 80, por isso ou é tudo muito fácil ou é tudo muito difícil, não é? Problemas que vamos criando a nós próprios e até mentiras, o auto-engano, não é? Para nos impedir de chegar a determinado objetivo, seja ele qual for. Um pensamento, um comportamento, algo, alguém, nós sabotamos-nos muitas vezes e cada vez mais aprendemos isto mais cedo na idade. Por isso, obviamente, quando nós falamos em imaturidade nas pessoas, muitas pessoas que são imaturas têm muito estas autossabotagens. Por isso, não conseguem realizar coisas porque se impedem, não é? Nós ouvimos muito esta autossabotagem quando nós ouvimos dizer que, por exemplo, quando está tudo bem, nós até estranhamos. Porque quando está tudo bem, nós, como não sabemos gerir o tudo bem, criamos problemas para não haver o tudo bem. Ou está tudo bem e de repente começamos a criar problemas, não é? Ou levantar dúvidas, ou crescem as inseguranças, ou isolamos-nos, ou desconfiamos. Vamos criando sempre algo para nós estarmos, ora aí está, na nossa zona de conforto, que geralmente é os problemas, não é? As pessoas vão se habituando à zona de conforto que mais conhecem. E geralmente as pessoas preferem estar na zona de conforto dos problemas do que na zona de conforto dos não problemas. Quem está na zona de conforto dos não problemas já resolveu muito o problema. Por isso já teve a capacidade de ter o problema, resolver o problema e não repetir. Ora, como a maioria das pessoas não faz isto, fica na zona de conforto dos problemas, que é repete-os, recicla-os. Os problemas são sempre os mesmos, mas elas veem os problemas como diferentes. São problemas simples de resolver, mas como são muitos problemas acumulados, parecem um grande problema. Isto tudo é autossabotagem, não é? Uma coisa é certa. Ninguém nos conhece como nós nos conhecemos a nós próprios. Logo, ninguém nos engana melhor do que nós próprios. E nós enganamos-nos muitas vezes. Quando nós começamos a não sentir orgulho de nós, quando nós começamos a duvidar de todas as nossas capacidades, quando nós, no comparativo, todas as outras pessoas são melhores, quando começamos a fugir dos espelhos, quando começamos a pedir ajuda, quando sabemos que a ajuda resolve os problemas. Por isso, nós até da ajuda fugimos, das soluções. E, obviamente, não procuramos ajuda especializada psicológica, os psicólogos, porque muitas vezes não queremos resolver os problemas. Querem saber uma faixa de pessoas que jamais vai aos psicólogos por iniciativa própria? Os coitadinhos ou as coitadinhas, ou as pessoas que aprenderam que a vitimização dá lucro, dá recompensas, lhes dá benefícios. Estas pessoas nunca procuram os psicólogos, porque, se forem aos psicólogos, primeiro têm que admitir que se fazem de coitadinhas ou de vítimas, não é? Eles ou elas, não é? E depois encontram soluções. Ora, muitas vezes estas pessoas, quando estão no registro do coitadinho ou da coitadinha, ou das vítimas, não é? Têm a atenção de muita gente, têm pessoas a resolver os problemas por elas, têm pessoas a fazer coisas por elas, têm pessoas a dar-lhes atenção. Nós, por exemplo, hoje em dia temos aqui muitos idosos neste registro, porque é a única maneira de lhes darem atenção. Um idoso se disser que está bem, não tem muita gente. Se disser que lhe dói aqui, que tem problemas, que ninguém lhes ouve, tem muita gente a ouvir. O negativo atrai, porque a nossa curiosidade, que também é curiosidade mórbida, leva as pessoas a terem mais atenção para com o negativo do que para o positivo.
Basta vermos que 99% das notícias que nós vemos são todas negativas, porque a notícia negativa é que dá público, não é positiva. Não há um único programa com soluções ou com problemas positivos. É tudo a decompor ou desconstruir problemas, falar de problemas, criar medos, não é? E as pessoas, obviamente, no medo e na segurança são mais controláveis. As televisões, os noticiários, os programas de análise, os comentadores, as redes sociais são ferramentas de controle de massas. Por isso, não havendo pouco cérebro, as pessoas são mais dominadas. E as pessoas hoje em dia pensam um pouco pela sua cabeça, vão pelas tendências. Se toda a gente está a dizer mal de uma coisa, juntamos-nos ao grupo para dar menos trabalho e nós pertencemos a um grande grupo. E muitas vezes estes grandes grupos estão errados, não é? Porque hoje em dia vemos coisas que qualquer pessoa racionalmente não se juntava àquele grupo, não pensava aquilo e nem decidia igual àquelas pessoas. Mas como abdica de pensar, junta-se ao grupo e de repente desresponsabilizamos porque estamos num grupo, a responsabilidade não é nossa, é do grupo, não é? E os grupos têm um bocado isto, não é? Foram eles, não fui eu, não é? Esta desresponsabilização leva muitas vezes a esta autossabotagem, não é? As nossas zonas de conforto cada vez mais estão cheias de não aprendizagens, nenhuma curiosidade, nenhuma resolução de problemas. Nós ficamos cada vez mais agora acomodados e preguiçosos a estas zonas, não é? Ou acontece uma coisa muito má e nós temos que sair fora da zona de conforto para resolver, porque ela é negativa, ou aparece uma pessoa que nos pica o suficiente para nós sairmos da zona de conforto, ou nós vemos benefícios de sair da zona de conforto, ou então, cada vez mais as pessoas estão numa zona de conforto que é negativa, não é? Tudo o que nós fazemos hoje em dia utilizamos as aprendizagens que nós temos. Uma pessoa pode chegar aos 40 anos, não aprender grande coisa. 40, 35, 50, uma vida, sem aprender muita coisa. Ora, só sabe aquilo e de repente tem problemas que vão aparecendo e tenta utilizar essas soluções naqueles problemas. A maior parte das vezes não resolve. Por isso, o que é que a pessoa faz? Tende a repetir a solução de maneira a ver se o problema desaparece ou se resolve. Aqui a parte da pessoa ficar a ter muita fé, uma crença de que tudo vai ser resolvido ou uma esperança de que algo vai mudar, são as maiores autossabotagens. As pessoas não fazem nada, ficam à espera que algo aconteça. Há pessoas a passarem vidas inteiras à espera que alguém mude, não é? Quando a pessoa não muda porque tem aquela pessoa ali na sua vida, não é? Há pessoas que têm a esperança, a fé de que tudo vai melhorar. Na prática nada faz para isso, por isso está à espera de que algo mude por magia. E por isso depois, obviamente, depois andam lá naquelas mesinhas todas das cartas, dos búzios, dos médiuns, de todas as pessoas que se alimentam destas sabotagens, não é? Ninguém, ouçam o que eu vos vou dizer, ninguém que seja feliz, saudável, que não tenha problemas na sua vida de maior, que não tenha problemas financeiros, que tenha à sua volta pessoas felizes e saudáveis, procura situações de crenças, não é? Que não anda a ver horóscopos, não vai aos búzios, não vai às cartas, não anda nos grupos de espíritos ou dos médios, não anda nos grupos das vitimizações, não é? Porque vamos às redes sociais, estão lá os grupos das desgraceiras, não é? Não há lá nada de bom, é tudo de mau. As pessoas alimentam-se disto. Ora, isto não são pessoas felizes, não é? A insatisfação das pessoas hoje em dia leva as pessoas a procurar algo mais. Por isso, andam a alimentar insatisfações. Nós somos todos insatisfações. Temos, mas é que satisfazer-nos com alguma coisa. E as pessoas hoje preferem não se satisfazer e andam à procura de... Começam isto agora satisfaz-nos, mas agora já não nos satisfaz. Em vez de se adaptar a algo, dizer, ok, isto serve-me, não, passa para outra coisa. Por isso vai criando novas insatisfações. Por isso isto aqui depois é só aparecerem pessoas que lhes digam o que querem ouvir, não é? Porque nas insatisfações tudo é bom de ouvir. Eu consigo fazer-vos felizes, eu consigo que vocês não tenham problemas na vossa relação, eu consigo que vocês consigam educar os vossos filhos sem eles serem infelizes, eu consigo que vocês eduquem os vossos filhos sem nenhum problema, eu consigo que vocês tenham muito dinheiro, eu consigo que tenham muito tempo, que tenham muita... Isto são promessas da treta, não é? Porque a vida não é isto, não é? Só que as pessoas, e hoje em dia muitas até pagam 500 e 1000 euros por estes cursos, não é? Que lhes vendem estas ferramentas que depois na prática a pessoa não pode utilizar na sua vida. Porque uma coisa é certa.
ou temos tempo ou temos dinheiro. Não podemos ter as duas coisas. Não é? Estes equilíbrios na vida, só muito tarde é que nós conseguimos. Pessoas entre os 25 e os 40 anos, se lhes disserem que conseguem que as pessoas ganhem muito dinheiro e tenham muito tempo, as pessoas só se gostarem de ser enganadas, obviamente. Não é? Porque isto não é a realidade. Não é? Há exceções, que são as que aparecem nas redes sociais, a vender estes cursos e estes retiros e estas ideias de sucesso, que isto são, bem, para já, cobram por isso, não é? Por isso, obviamente, se nós cobrássemos pelos problemas que arranjamos aos nossos problemas, às nossas soluções, também tínhamos dinheiro, não é? Mas é o que eu digo, às vezes são os Cristianos Ronaldos. Há milhares de futebolistas, mas só um é que é muito bom. Por isso, há pessoas de sucesso, mas aquelas pessoas tiveram um percurso que nós não temos e muitas vezes nunca, jamais conseguiríamos ter aquele percurso. Não é? Esta venda de livros de sucesso, em que as pessoas acham que lendo o livro, aplicando aquilo na sua vida, têm sucesso também, são estas sabotagens. Não é? As pessoas gostam de se enganar. Gostam de andar enganadas. Gostam de ter esperança que sem sacrifício se consegue. Sem dificuldade obtemos. Isto é muito mau, não é? Por isso, como é que nós, a psicologia clínica, depois trata estas situações de autossabotagem? Porque as pessoas têm estes problemas, não é? Vamos ver. Não é? Olha, as pessoas que entram nos silêncios, por isso não fazem perguntas, muitas vezes, a maior parte dos problemas relacionais tem a ver com isto. Começamos a andar com eles ou com elas, não fazemos as perguntas certas e depois vêm os problemas. Não os sabemos resolver. Não é? Depois, a negação. Há pessoas que negam mesmo a realidade, não é? Está ali um problema, mas aquilo não é um problema. Insiste a pensar que o problema muda, não é? Ora, aqui está. Muitas vezes até veem coisas, faltas de respeito, abusos, ameaças, indiferenças, silêncios, amuos, castigos e negam isto tudo. Estão felizes, não é? Por isso, geralmente são aquelas pessoas que adormecem à noite a pensar que no dia seguinte tudo está diferente. Mas os problemas estão lá na mesma, não é? Depois, o conformismo. Há pessoas que se adaptam ao pouco que têm. Há pessoas até que lutam pelo pouco que têm, não é? Por isso, ora, isto é uma não aprendizagem, não é? Adaptam-se muito, não é? Hoje em dia o que mais há são pessoas a adaptarem-se umas às outras. E quando umas pessoas se não adaptarem umas às outras, aparecem aquelas que geralmente dominam, que são o quero para o mando. Tem que ser tudo à minha maneira. Há muitos homens e muitas mulheres assim, não é? Tem que ser assim. E mesmo que a pessoa faça assim como as pessoas estão a dizer, não é bem assim, porque eu não faço assim. Isto entra aqui num perfeccionismo, num grau de exigência, ora aí está, devido a insatisfações, que ninguém consegue ser feliz nem ter paz de espírito, porque ninguém consegue ser perfeito a toda a hora. Ora, há muita gente que desiste. A desistência também é uma sabotagem, não é? Por isso, como desiste, o pouco que tem já é bom, não é? Há pessoas que vivem na oposição e no desafio, não é? Principalmente na rejeição. Então, quando são rejeitados ou rejeitadas, levam aquilo tão a peito que têm que provar àquelas pessoas que as rejeitaram de que não têm razão. Ora, andam a perder tempo. Já foram rejeitadas, não há nada que diga que consegue mudar a ideia de quem os rejeitou ou quem as rejeitou. Mas perdem tempo nisto, e muitas vezes meses ou anos, não é? A teimosia, ouça, a teimosia é a maior autossabotagem que existe. As pessoas acham que a teimosia é uma qualidade. Tudo o que eu consegui foi porque fui teimosa ou teimoso. Pois, mas podia ter conseguido mais ou mais depressa se não fosse a teimosia. Porque a teimosia é insistir numa solução para vários problemas. E isto é mau, não é? As pessoas é que, muitas vezes, fujam das pessoas teimosas, porque estas pessoas, obviamente, não são completamente rígidas, tem que ser tudo como elas querem, elas ou eles, e andam por aí muitos, não é? E muitas vezes os castigos são autossabotagens. Muitas vezes as pessoas castigam-se elas próprias por não conseguirem sacrificar-se, perseguir, persistir, atingir objetivos que envolvem esforço, sacrifício. Como não conseguem, castigam-se. Ora, o castigo já é não conseguirem nada disto, não é? Isto é uma sabotagem. E depois a verbalização delas passa a ser muito negativa, não é? Na psicologia clínica nós vamos analisar isto. Como é que nós fazemos? Vamos verificar uma coisa muito curiosa, que é quando é que esta pessoa na vida, em que idade é que perdeu a curiosidade? Porque nós nascemos curiosos. Aliás, se não fôssemos curiosos nem andávamos, não é? O andar é uma tentativa, é uma curiosidade de ir para ali, depois do falar, o aprender, o comparar, o socializar. Tudo isto são aprendizagens, que é a curiosidade que faz. Pois, até que idade a pessoa foi curiosa, ele ou ela, e quando é que perdeu essa curiosidade? Porque a curiosidade pode-se perder por a pessoa não ser mais curiosa ou alguém nos impedir de nós sermos curiosos. Nós perdemos a nossa curiosidade, pode ser uma má aprendizagem de muitas vezes de
parentalidades muito autoritárias ou castradoras, contextos sociais muito comparativos. O meu filho ou a minha filha tem que ser o melhor de todos, e tudo isto leva as pessoas, as crianças, os adolescentes, jovens adultos ou adultos, a perder a curiosidade. Quando perdem a curiosidade, a zona de conforto fica fixa. Não é? É só aquela zona de conforto. Não é? Por isso, analisamos isto. Depois vamos analisar o histórico da pessoa. Dos erros e das lições, por isso os insucessos e sucessos, é ver como é que a pessoa aprendeu. Há pessoas que aprendem que se tiverem sucesso conseguem muita coisa, há pessoas que com insucesso acham que não vale a pena eu lutar porque vai dar erro, não é? E isto, estão a ver, a zona de conforto cada vez é mais limitada, não é? E depois também temos que ver as más aprendizagens, não é, que as pessoas têm, porque nós aprendemos de tudo, e hoje em dia cada vez mais as famílias têm uma menor percentagem de peso nas educações. Quem anda a educar são os pares, os amigos, as escolas, as redes sociais, os youtubers, os vídeos, não é? E as crianças hoje em dia andam a aprender mal isto. Por isso, ficam com baixa autoestima, perdem a confiança, o que os outros dizem é que é importante e deixam de pensar. Não é? Por isso, na prática, passam a ser o pior de todas as pessoas que conhecem, eles ou elas. Isto não pode dar bons adolescentes, bons jovens adultos ou bons adultos. Não é? Uma coisa é certa, e na psicologia clínica eu tenho essa experiência de prática. Não é? Tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Por isso, se nós vemos que hoje em dia o que aprendemos não está a funcionar com a nossa idade e no nosso contexto, vamos desaprender e aprender algo. Porque aprender é uma atualização. Só que nós não podemos atualizar o errado, porque senão atualizamos para pior ainda, não é? Por isso, pensa lá nisso.